Irmãos, com a doce e santa paz do Senhor, amém? Sou o presbítero Rodrigo, superintendente de Escola Bíblica Dominical do Ministério Rochedo, e estamos aqui nesta manhã de domingo para estar gravando esta aula do primeiro trimestre, primeira lição do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2020. E a lição que nós escolhemos, a revista, é esta aqui, da CPAD, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós não poderíamos deixar passar a oportunidade de estar gravando, apesar do presbítero Rodrigo não ter uma proeminência aqui nessas questões de vídeo, eu não sou muito adaptado. Para ser franco, pouquíssimas vezes eu fiz esse tipo de trabalho desta maneira, mas com a graça do Senhor Jesus nós esperamos estar alcançando aqui os objetivos da lição. Amém, irmãos? Para nós darmos início, esta primeira lição, ela vem, está dando início à carta aos Efésios, saudação aos destinatários, amém? Então, neste segundo trimestre, nós estaremos estudando sobre a carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo, e nós estaremos com os objetivos dessas lições a seguir. É apresentar data e autoria dessa epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola dos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola. Amém? E o nosso texto, leitura bíblica em classe, está em Efésios 1, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Comecemos. Irmãos, antes de tudo, primordial para todos nós que estamos ouvindo essa lição quem puder, esteja com a Bíblia, esteja com a sua revista, os irmãos já receberam a revista, façam anotações, os irmãos que não estão matriculados, façam as anotações na Bíblia, no caderninho, um pedaço de papel. Dúvidas, mandem para a gente, vamos estar estreitando essa comunicação aqui com os irmãos, tá bem? E você que estiver ouvindo no ônibus, qualquer outro lugar, faça bom proveito, guarde no coração essa lição e também estamos à disposição para sanar qualquer dúvida. Vamos à leitura. Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículos de 1 a 7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos falar do Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram todos, ao todo, uns 12 varões. Amém, irmãos? Então está passando aqui, este contexto é o quê? Paulo encontra estes 12 discípulos, Paulo estava em Éfeso, diferente das outras aulas, eu vou deixar para colocar o contexto aqui dessa passagem ao longo da lição, porque é o objetivo dela. Ele encontra essas 12 pessoas que haviam sido somente batizados com o batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento. E ele vem complementar, ele vem realmente fomentar naquelas pessoas, introduzir naquelas pessoas a doutrina acerca de Jesus Cristo e a doutrina acerca do Espírito Santo. E é por isso que nós somos batizados hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois da idade da maturidade, da idade da consciência. E eles não tiveram acesso a Jesus Cristo. É por isso que eles estavam sendo batizados novamente. Eles foram batizados pelo batismo de João Batista, o batismo de arrependimento. Amém? É só para nós entendermos, e algumas pessoas questionam por que alguns lugares batizam de novo, por que os evangélicos batizam de novo. Não é que nós fazemos um rebatismo, nós não fazemos um rebatismo. Nós entendemos
que o batismo feito de criança, ele não é um batismo, ele é uma apresentação, é algo diferente, é algo que nós herdamos aí das doutrinas da lei judaica, né? As crianças judaicas, eles eram apresentados no templo, nós fazemos isso como uma apresentação da criança à comunidade. O batismo vem depois que a pessoa ela já tem noção do que ela quer, ela já tem a capacidade intelectual e cognitiva de fazer as suas escolhas, e ela, através da graça de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, ela é acometida da conversão e ela vai e clama no seu coração, é uma chama, eu falo porque isso que aconteceu comigo, era uma chama de ser batizado, e ele desce as águas do batismo, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E posteriormente aqui eles foram batizados do Espírito Santo, e aí nós vamos estar falando um pouco mais à frente sobre isso. Né? E irmãos de outras igrejas que rebatizam, depois que a pessoa já está adulta, ou ela se desvia e volta, ou ela comete algum delito e volta e é rebatizada, isso não existe, tá, irmãos? Depois que a pessoa já foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela já foi batizada. O que ela pode fazer é voltar em comunhão com a igreja, e aí nós não cremos que seja aí um rebatismo, e sim a pessoa voltando à casa do Senhor. Amém? Algumas igrejas de cunho reformado, elas têm batizado pessoas que vêm de igrejas neopentecostais. E aí não é porque eles estão fazendo um rebatismo, e sim porque, através das suas convenções, eles creem que os irmãos que vêm de igrejas neopentecostais, eles não são considerados irmãos em Cristo, então esse é o batismo. Não é válido, mas é uma questão doutrinária, é uma questão para uma próxima lição. Para nós iniciarmos a introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve ser nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Ou seja, nós temos que buscar uma fé viva, uma fé alicerçada no aperfeiçoamento de nossas vidas cristãs pela adoração a Deus. Tá? Muitas das vezes nós temos uma fé desesperada por uma causa específica, seja uma bênção que nós estamos perseguindo, seja a busca por uma cura, ou uma fé simplesmente intelectual. E não é isso. Nós temos que ter uma fé que se aperfeiçoa através de adoração a Deus. Amém, meus queridos? E próximo item, autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno e era seu nome romano. Na verdade, ele não trocou de nome. Dependia do lugar que ele estava. Era uma transliteração ali de Saulo para Paulo, que do hebraico é Shaul. Tá? E a palavra nos fala que ele era da mesma tribo do rei Saul, né? Tribo de Benjamim, né? Saul, filho de Quis. E ele foi um fariseu, vai falar um pouco mais à frente. E quer dizer que ele era um homem grande, ele estudou acerca, né, junto aos pés de Gamaliel, ele tinha cartas ali para perseguir e matar cristãos, e depois o seu nome é transliterado para pequeno, ou seja, ele realmente se rebaixando e reconhecendo a soberania de Deus e a graça de Deus que havia na vida dele. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, mas nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Realmente ele foi um apóstolo que não teve contato com Jesus, né? Ele foi elevado ao terceiro céu, nós vamos estar falando um pouco disso mais à frente, e ele, através da assinatura, era um modelo, era uma norma ali gramatical, né, a literatura ali preconizava isso, eles começavam assinando e se identificando. Por exemplo,
Se eu estiver escrevendo alguma carta, tá, irmão? Não canônica, é óbvio, mas eu colocaria. Eu sou Rodrigo, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Rochedo. Amém? Ou se eu colocasse Rodrigo e minha ocupação secular, ou colocasse Rodrigo e meu título acadêmico, minhas formações acadêmicas, eu pudesse estar ali reivindicando algum título. Amém, meus queridos? E nós temos que ter em mente aqui, um comentário, né, de outros autores, nós estamos aqui com um dicionário, um comentário judaico do Novo Testamento. Tá? Oriento demais, né, David Stern, Dr. David Stern. Realmente ele nos traz muita luz aí dessas tradições judaicas, e ele chama a epístola de Carta de Shaul, emissário de Yeshua à comunidade messiânica de Éfeso. E ao longo da lição nós vamos entender que ele é realmente isso. Ele era Jesus Cristo, né, Saulo, ou Paulo, emissário de Jesus, que está escrevendo essa carta à comunidade messiânica de Éfeso, ou seja, os irmãos que criam Jesus Cristo que estavam na comunidade de Éfeso. E o comentário que ele nos deixa acerca aqui do capítulo 1, versículo 1 de Éfeso é: o Rabi Shaul de Tarso é Paulo, emissário, né, que do grego apóstolo ou enviado, em geral traduzido para apóstolo, para o povo de Deus, literalmente aos santos. Alguns manuscritos se omitem em Éfeso. Então ele está pegando com base outros manuscritos ao qual a Bíblia foi escrita. Ele traz essa alusão aqui, e ela compreende também com o comentário que é feito, tá aqui uns comentários bíblicos que eu mais gosto, tá? Não estou ganhando dinheiro, nem fazendo propaganda de editora, não, mas é o comentário bíblico do Novo Testamento de Chris Kenner, né? É um dicionário que realmente eu gosto muito, pelo seu quesito acadêmico, e ele traz a introdução da gente para nós o seguinte: com as anotações, na maioria das traduções, nem todos os manuscritos incluem em Éfeso. Muitos eruditos têm discutido que Éfeso foi originalmente enviada em um número de igrejas, das quais Éfeso era somente a mais preeminente. Dessa maneira, ela seria uma carta circular, como editais imperiais, mas porque todas essas igrejas estariam presumidamente na área ao redor de Éfeso. A maioria da igreja de Éfeso, a história da igreja de Éfeso nos ajudará a entender o motivo desta carta. Graça e paz em variações no padrão das saudações. O mais significante aqui é que elas são de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele está pedindo aqui para nós estarmos buscando outras fontes. Eu não vou entrar muito em outros detalhes aqui, mas na verdade o que alguns comentaristas eles trazem é que essa era uma carta circular, ou seja, ela foi endereçada a Éfeso, mas era uma carta que também seria utilizada a outras igrejas menores que estivessem ali naquela região. E ele cobra essa assinatura apostólica, que o autor quer dizer, ele era um emissário de Yeshua, ele era um emissário de Deus. Tá? Então, no capítulo 2 aqui, nós estamos seguindo no comentário, né, no comentário judaico do Novo Testamento, ele fala, nos fala o seguinte: estes 4, colocando dos versículos 2 a 14, tá? Eu só vou ler uma parte aqui. Estes 4 parágrafos constituem uma única sentença no texto original grego, e assim são traduzidos, né, na ERAB e na SBB, né, que são editoras, eles possuem, que são, na verdade, dicionários do grego, que possuem o formato, né, de Braham judaico, ou seja, uma bênção a saber mais a respeito. É sinalizado logo pelas primeiras palavras: louvado seja Adonai, Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias, os quais ecoam frases iniciais da Midá, oração central da liturgia nas sinagogas, que é recitada 3 vezes ao dia, né? Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Aviotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei e avó. Louvado seja Adonai, nosso Deus, Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ou seja, ele estava ali recitando, dando autoridade
se colocando a autoridade, utilizando um cumprimento que ele já conhecia, uma saudação que os judeus messiânicos, as pessoas que tinham contato com aquela cultura, ele estava ali utilizando um cumprimento que ele já conhecia. Ele utilizou os da tradição e era ali um chamatriz do apóstolo Paulo para que ele pudesse chamar a atenção das pessoas e ter legitimidade, tá? Nos seus escritos ali. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que o Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso significa que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele entrega o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Éfesos, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Nesse período que ele ficou preso, né, na sua terceira prisão, ele escreve uma carta aqui nas igrejas e cronologicamente, tá? Filemão foi escrito em 57 depois de Cristo, Éfeso e Colossenses ali tem uma variaçãozinha de data, entre 60 e 62, tá? Lembrando, tá, irmãos, que qualquer escrita, nós ainda não temos uma data cravada, um ano cravado, e aí é muito possivelmente pela tradição e pelos encontros, pelos textos que foram encontrados pela arqueologia, e Filipenses ele foi escrito ali em 62, tá? De 62 a 67 alguns comentários, mas pelo que nós entendemos aí, em 67 ele já havia saído da prisão, né? Já não estava preso, já tinha falecido. Data, de acordo com Atos, ele realizava 3 viagens missionárias, né, para implantar igrejas na região do Mediterrâneo. Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola ocorreu por volta de 61 a 62, tendo Tíquico como seu portador. Tá? Então ele está meio que nós já comentamos antes. Tá? Paulo esteve preso algumas vezes, a última prisão ele faleceu, e aí essa questão de data muito prolongada, 67, a gente já descarta pelo prosseguir da vida de Paulo ali. Tá bem, irmãos? E a Epístola de Éfeso, ela tem um esboço básico, tá? Nós vamos estar estudando ela aí ao longo desse trimestre, mas a primeira parte ela fala de gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, saudação, né, preeminência de Cristo Jesus na redenção, oração apostólica pelos esclarecimentos espiritual dos crentes, resultado da redenção em Cristo, oração apostólica pelos esclarecimentos espirituais dos crentes. Isso na primeira parte. A segunda parte, que vai pegar dos capítulos 4 a 6, é instrução prática para a igreja e para os crentes, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual e conclusão. Então, um pequeno esboço, nós vamos estar tratando isso aí ao longo do semestre. Destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1500 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujos portos desaguavam no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore e colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximos dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, ou seja, uma região ali onde tinha gladiadores, certo? E Éfeso, ela ficava ali na região jônica, tá? E eram 12 cidades, tá? Naquela região ali, onde que hoje é a Turquia, e Éfeso ela era uma das mais ricas, né? A cidade de Éfeso ela chegou em algum momento a ser a segunda cidade mais rica do Império Romano, tá? Ela foi destruída em 263 pelos godos, eles também, né, os godos eram bárbaros germânicos, mas ela também sofreu por alguns terremotos, eles tiveram alguns problemas ali, e hoje Éfeso ela é uma cidade muito
com cunho no turismo, tá? O foco deles de renda hoje é o turismo, mas foi realmente uma cidade proeminente e teve algo que era realmente muito esplendoroso para a época que ela foi escrita ali, para a época que se passava, tá? Religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos e de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Tá? Irmãos, esse templo de Diana aí, né, deusa da fertilidade, ela foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? Era um templo com 127 colunas, cada uma aí de mais de 20 metros, tá? E ela foi destruída. Esse templo foi destruído ali por Alexandre o Grande, mas para frente também João Crisóstomo, que era um dos pais da igreja, eles terminaram ali de essa destruição desse templo, né? E conforme a tradição, eles passaram também por terremotos, tá? Mas era algo extremamente suntuoso, tá? Essa deusa, essa entidade, ela era uma deusa também não só da fertilidade, mas também da caça, tanto que as imagens dela que nós vemos é uma mulher com arco e flecha, seu símbolo é arco e flecha, segurando um veado, ou seja, ela era uma entidade aí, filha de Zeus filha de Zeus e irmã de Apolo, e a mitologia grega fala que ela cuidou, ela foi uma tutora e cuidadora de Apolo, tá? E esse templo, essa cidade, eles foram construídos ali em 2 períodos de modernização da humanidade, tá? Primeiramente, eles foram construídos ali, começou a ser construída na Idade do Bronze e depois foi pelo período Neolítico. Então é onde começou ali realmente o ser humano a dominar o trabalho em prato, o trabalho, né, em bronze. O pessoal estava ali saindo da agricultura e era um passo de desenvolvimento da civilização, tá, irmãos? Então realmente é uma cidade extremamente proeminente. E imagina, e Deus faz isso conosco. Olha que maravilhoso. O povo de Éfeso, eles eram, em sua maioria, dependentes do templo, dependentes da renda do templo. E Paulo vem e combate a idolatria. E muitas das vezes nós estamos aqui, também nos dias de hoje, dependentes da idolatria. Por quê? Porque a idolatria, muitas das vezes, ela que traz a nossa subsistência. Muitas das vezes nós somos idólatras não só de ídolos pagãos, mas do nosso trabalho, das nossas convicções. O que nos sustenta, às vezes, é a nossa paixão por um clube de futebol, nossas paixões pelas coisas do mundo. E quando Paulo vem e ele tira isso deles, eles ficam meio perdidos. Isso acontece com a gente. Quando Deus vem e nos tira a nossa idolatria, ele confronta a nossa idolatria, isso é o que nos dói. Muitas das vezes a gente pensa de uma maneira muito pequena, né? Nós que viemos de outras tradições religiosas, que tem o culto a outras entidades e aos seus apetrechos ali, que sejam indulgências, que sejam materiais, tá? Isso nos dói, isso nos consome, porque nós entendemos que não é isso. Lá no princípio, quando a gente começa a entender estas coisas, mas também muitas das vezes Deus vem e tira a idolatria que nós temos de nós mesmos, e isso nos desnuda, e isso nos confronta. E isso aconteceu com aquele povo naquela época. Tá? A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade em seus arredores durante 3 anos. E quando chegou em Éfeso, o Apolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus nas sinagogas por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, ele voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tírano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado a pastorear na cidade. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou uma igreja ali. Ou seja,
Isso vem muito de encontro com que nós falamos lá na introdução e nas literaturas que nós utilizamos. Paulo, ele escreveu, ele está evangelizando outras igrejas menores ali, a região. Ele usou a cidade de Éfeso, ali, a igreja de Éfeso, como um ponto central para que as suas cartas, né, a sua epístola fosse difundida ali na região. E aí, por isso, quando ele vai na sinagoga primeiro, é por isso que ele vem e traz um modelo literário, chamando, sim, para ele um cumprimento que eles estavam acostumados na sinagoga, por isso que ele utiliza a saudação comum nas sinagogas, por isso que ele vem e se autodeclama, melhor dizendo, um discípulo de Deus, o emissário de Yeshua, o emissário de Cristo, o emissário do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E ali também é uma igreja que teve outros célebres da igreja, né? Apolo, como já foi dito aqui, né? Outros pastores, né? Inclusive até pela tradição, até o apóstolo João esteve ali no comando daquela igreja. Tá? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ela se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo cumprimenta com palavras paz, graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quando os destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, Paulo vai para o centro do mundo, naquela região da Ásia Menor. Tá? Como eu falo, ser do mundo primeiro para eles era Roma e depois era Éfeso. Ou seja, é como se ele estivesse aqui no Brasil e ele fosse evangelizar lá em São Paulo, que é a cidade onde que as coisas acontecem, mesmo não sendo a capital, é a cidade mais rica do país, porque dali ele teria facilidade de levar a palavra aos outros lugares menores. Amém, irmão? Só para a gente ter um paralelo aqui. E esse graça e paz aqui, esse favor imerecido, irmãos, ele é muito forte na nossa vida. Tá? Nós não merecemos a salvação. Tem um comentário muito pertinente aqui do Billy Graham. Tem um comentário do Billy Graham aqui que eu gosto muito, irmãos. Tá? Panorama de estudo da Bíblia. Tem na biblioteca da nossa igreja, tá? Esse aqui é meu particular. Não me peçam emprestados, tá, irmãos? É meu aqui do coração, não gosto de emprestar esse aqui, não. Foi um presente da minha sogra, né? Irmãos, ele deixa aqui, né, na nossa biblioteca da igreja tem, vocês podem estar utilizando a igreja e devolvendo, tá, irmãos? É o material da nossa biblioteca. E aí, na página 432, quando ele vai falar aqui, né, o estudo da carta de Éfeso, ele deixa um texto que me marcou muito o coração, que é o resultado da nossa redenção. A remissão dos pecados é o resultado do seu amor remidor, e isso ele fez segundo a riqueza da sua graça. A graça é favor imerecido. O seu perdão corresponde à abundância do seu favor, sem ser limitado por nosso demérito. Ele lança para trás de si os nossos pecados, apagai-os do livro da sua lembrança, lança-os à profundidade de mar, afasta-os de nós, tanto quanto o Oriente dista do Ocidente. Sim, ele perdoa seguindo as riquezas da sua graça. Ouvimos uma grande oração neste versículo. Imagine Paulo orando, né? Está remetendo aqui a carta, né? De Éfeso capítulo 1, versículos 15 a 23. Ele quer que cada crente tenha a compreensão plena dos seus privilégios em Cristo. Quer que os olhos dos nossos entendimentos sejam iluminados para que possamos contemplar a glória de Cristo. Seria inútil mostrar o esplendor de um pôr de sol a um cego. Assim também não podemos compreender a grandeza de Deus até que o grande médico tenha curado os nossos olhos espirituais. Irmãos, a graça é um favor imerecido, nós não merecemos. O que a raça humana merece, e isso vem realmente para acabar com nossos egos, com as nossas vaidades, é o inferno. Todos nós merecemos a condenação. Até alguns filósofos, né, falam que todo ser humano é mau. Isso não é uma invenção da igreja, isso não é uma invenção de Agostinho. Thomas Hobbes também, quando ele fala isso, ele também não está inventando, é prática. E o que nós temos de Jesus Cristo é o favor imerecido.
Tá? Nós não merecíamos isso. E ele vem mostrar isso de uma maneira muito didática. Tá? O comentário ele não faz um paradoxo do que nós conversamos, e ele faz isso nessa carta circular, ou seja, essa carta, como nós já dissemos, ela percorria outros lugares. Tá? E o autor dessa revista é o pastor Douglas Batista, né, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, que é líder, né, da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal. Ou seja, ele foi muito feliz quando ele traz isso aí para a nossa reflexão e para o nosso estudo. O propósito da mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizavam a solução de pequenas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes em Cristo que está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Destaca-se ainda a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal de redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Éfesos era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, o propósito dele era o quê? Que esses irmãos que vinham de uma cultura helênica, né? E o que significa essa cultura helênica? Viver como os gregos. Tá? Tem um estudo muito legal, fugiu o nome do autor, e ele vem falando da origem da língua latina, e ele cita um ditado romano, que ele fala que a cidadania, o ápice da cidadania do romano era conversar com outro romano em latim. Ou seja, está aqui falando a parte de filosofia, mais de literatura, mas era viver como gregos. Os gregos eles tinham outras nações como bárbaros. Tanto que quando eles são destruídos ali por Alexandre, eles combatem, né? Alexandre destrói esse templo, Alexandre domina toda a Grécia, eles tinham os macedônios, eles tinham outros patrícios gregos ali na época, como bárbaros, e o resto também do mundo ali como bárbaros. Depois eles vêm com a influência romana, né? A civilização grega ela vem, incorpora a civilização romana, e eles carregam esse espírito helenista, e eles têm essa soberba de achar que eles são o ápice da literatura, que eles são o ápice da filosofia. Se nós começarmos a estudar aí o início, a origem da filosofia grega, esse período pré-socrático, e eles saem dos mitos ao logos, e eles começam a construir conceitos de sensos comuns, tá? Nós vamos tratar isso num culto de estudo. Eles tinham esse orgulho de ver como gregos. E aí Paulo vem trazendo o cristianismo, as ideias do cristianismo, que é completamente diferente das deles. Esse povo que antes vivia na imoralidade, vivia na bebedice, muito aí creio que Paulo deve ter abordado aí as obras da carne, o fruto do Espírito, né? E as obras da carne elas constituem 15 obras, sendo todas de cunho moral e cunho sexual, e era muito comum essas imoralidades dentro aí dos reinos helenistas. Nós vimos ali, né? Uma cidade com muitas casas de banho, onde os tutores que tinham essas crianças e esses meninos, eles iam sendo, na verdade, eram estuprados, eles eram acompanhantes sexuais desses homens, e aí vem o cristianismo e tira isso deles e coloca um padrão de santidade, ele quebra essa questão, esse orgulho de ser grego e apresenta um favor imerecido de Deus para aquelas pessoas, né, irmãos? E essas premissas, né, que traz esse tratado, que é a santidade e entender que a salvação é pela graça, que é o favor imerecido de Cristo, de Deus, através de Jesus Cristo. Tá bem, irmãos?
E a mensagem? A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos destes assuntos com os seguintes eixos temáticos: consumação do plano eterno na pessoa de Jesus Cristo, atuação do Espírito Santo como um penhor de experiências de salvação, reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação e na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, tudo quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. Então, por isso que ela tem tanto carinho, tanto apreço dos teólogos, né? Sendo aí considerada, né, a rainha das epístolas. Ele vem trazendo Deus, Cristo, como cabeça e a igreja como corpo. O que isso quer dizer, irmãos? Que Deus dá direção, Deus é que ilumina, Deus é que revela, Deus é que fala, Deus que nos deu, né? Através dos profetas, através dos apóstolos, a palavra escrita, a palavra revelada, que nos deu o dom de Deus, tá? Para que trouxesse à luz a tua palavra, e a igreja que são as pernas disso. Tá? Deus não faz mais aquelas aparições, tá? Teofânicas, como foi feito antes, porque Jesus Cristo já veio. Né? Deus, ele se faz através da sua presença revelada pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Tá? Deus se faz comunicável através dos seus atributos comunicáveis para a igreja. Tá? Então é isso que nós devemos ser. Então, quando algumas pessoas elas vêm de contra a igreja, vêm de contra, nós vemos movimentos que as pessoas falam: nós não precisamos de igreja, sim, nós precisamos de igreja sim. Nós precisamos de unidade, de um corpo de Cristo, coordenado pelo Espírito Santo, através de doutrinas baseadas na palavra de Deus. Tá? É necessário sim. Nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento que nós estamos todos em casa, nós não estamos comungando, mas a palavra fala em Atos 2,42, que era para quê? Para que nós perseverássemos nas doutrinas dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, nós temos que estar em comunhão com os outros. A palavra fala, como eu consolável que os irmãos vivam em união. Davi, ele fala que o lugar que ele mais gostava de ficar era nas portas do templo, ele queria ficar no templo o tempo inteiro. Então, irmãos, acabando essa pandemia, nós temos que reerguer aí a nossa vontade, a nossa saudade de estar congregando junto do templo, acompanhando as atividades litúrgicas, sendo doutrinado conforme a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós somos seguidos pelas obras do Espírito Santo. E a nossa confissão de fé, né, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela nos traz, tá? No seu capítulo 19, e tem um que fala do batismo do Espírito Santo e a distinção da salvação, a partir do item 3, todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo, pois ele é o mesmo quem conduz o pecador a Cristo. O batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar as obras da expansão do Evangelho em todo o mundo, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração mais profunda. Porque é só através do Espírito Santo que nós vamos entender as coisas de Deus. A conversão ela vem através da obra do Espírito Santo pela graça. É a graça de Deus, o Espírito Santo o Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo deixa isso muito claro quando ele começa a falar com os apóstolos que ele teria que ser torturado, que ele teria que ser crucificado ali. Claro que ele não fala de maneira tão explícita, mas ele começa a explicar isso aos apóstolos.
Eles pedem para que ele fique e ele fala que ele tem o quê? Ele tem que ir para que venha o Espírito que nos convenceria disso. Então nós somos totalmente dependentes da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não temos essa autonomia. Muitas das pessoas entendem que elas têm autonomia sobre isso, mas elas não têm. Nós somos todos dependentes da obra do Espírito Santo de Deus, tá? E repetindo aqui, o que essa carta vai nos trazer? Ela vai trazer uma doutrina de fé e prática, porque não adianta também eu só ser crente de livro, que eu tenho uma fé intelectual, eu só tenho uma fé de falar, mas eu não tenho em prática, tá? Nós temos que ser uma igreja à luz do que a palavra de Deus nos ensinou. Nós temos a tradição, nós temos a declaração de fé e nós temos que estar seguindo estes preceitos aí para a nossa vida. Amém, irmãos? Para nós concluirmos, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçarmos a Cristo como cabeça da igreja e batalhar contra as forças das trevas. Muitas pessoas elas têm subestimado os poderes das trevas. Muitos espiritualizam muito, outros racionalizam demais. Nós temos que ter equilíbrio através do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar conhecimento, vida em santidade. O Ministério Rochedo ele está passando um período de devocional, né? O pastor tem mandado devocionais. É importantíssimo que nós possamos fazer esses momentos com as nossas famílias, tá? Nós temos que batalhar contra as trevas e o ócio nos leva à treva. Nos leva ao comodismo, nos leva a um afastar de Deus. Amém, irmãos? Agradeço a todos que assistiram esta aula. Você que é matriculado, continue firme, lendo a revista. Vou estar mandando aí também no grupo da igreja a leitura bíblica diária, tá? Não é uma outra forma de doutrinação, porque nós já estamos recebendo aí, né, o nosso devocional diário do nosso pastor. É um complemento, tá, para que nós possamos seguir com a nossa família. E depois que acabar todo esse momento conturbado aí, que nós possamos, em nome de Jesus, estar firmes e fortes com a dominical. Você que viu esse vídeo até aqui e que não é matriculado, matricule-se, vem, traga a família, né? Nós trouxemos aqui uma aula do professor, mas nós temos classes infanto-juvenil, adolescentes, que vocês possam estar se integrando na comunidade em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Bom domingo a todos.